Oi, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e já chega dando like, tá bom? Porque hoje é dia de palavras de vida e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo hoje e sempre tá acontecendo uma coisa, mas vamos lá, gente. Vamos ler hoje, é uma palavra forte, mas uma palavra bem objetiva, tá bom? Eu prometo não demorar muito, eu vou tentar ser bem sucinta. A palavra tá em Êxodo, capítulo 14 e o verso 21 em diante. Vamos lá. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual a muralha à direita e à esquerda deles. Agora a gente vai pular lá pro verso 28, tá bom? Que diz o seguinte: as águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que te aflige? O que é que tira o teu sono, que tira a tua paz? Eita, se for pensar, né? E às vezes nem são coisas tão grandes quanto o exército de Faraó. Aliás, eu acredito que não seja algo tão grande como o exército de Faraó, mas mesmo assim não deixa de ser uma aflição. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está passando, ou se você já passou por essa situação. É importante que a gente, como fala lá em Deuteronômio capítulo 11, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui rapidinho. Depois que passou todas essas situações, Moisés já estavam prestes a conquistar as terras, né? E Moisés fala assim, olha... Moisés faz questão de lembrar ao povo de Israel constantemente e dizer que eles se lembrassem constantemente das grandes maravilhas que Deus fez, inclusive, principalmente, o mar, a travessia do mar. E aqui no capítulo 11, no verso 4, ele fala também, começa pelo verso 3: considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor destruiu até o dia de hoje. Os destruiu até o dia de hoje. Quando eu estava lendo esse verso, Deus me deu uma frase assim, na hora. E a frase é o seguinte, eu até anotei, gente, tá aqui anotadinha. A frase diz o seguinte: as águas que livraram Israel afogou o Egito. Não é o lugar, é o propósito. Eita, que forte, Jesus! Louvado seja o teu nome. E é sobre isso. Eu quero dizer para você, hoje a palavra é de ânimo. Hoje a palavra é de esperança. A Bíblia diz: traga ao coração, traga a lembrança apenas o que traz esperança, não é isso? Então a palavra de hoje é isso. Eu quero te dizer que as águas que vão afogar a ansiedade, a depressão, a tristeza, o divórcio, a solidão, a angústia, a desobediência do filho, a aprovação no trabalho, qualquer luta que você está passando, as águas que afogarão a luta não afogarão você. Pelo contrário, você passará a pés enxutos. E ao lado você vai ver grandes muralhas. E quando você vê essas muralhas, você vai entender: foi a mão de Deus que me permitiu passar. E não se preocupe, você vai chegar, você vai trilhar, você vai andar e o problema vai vir atrás. Mas no meio do caminho, eles não te alcançarão. A mão do Senhor, a mão que o vento que Deus mandou, que Deus soprou para levantar as paredes das dificuldades, do mar, da impossibilidade
da luta que te fez passar por a pés secos é o mesmo vento que veio de Deus, que vai baixar as águas e fazer afogar todo o exército do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Asaf, ele tinha uma preocupação. Eu vou ler aqui rapidinho. Salmo 77. Vamos procurar aqui Salmo 77. E tem 2 versos, eu acho que é o 9 e o 10, que eu quero ler para vocês. Vamos aqui, ó. Asaf, ele tinha uma preocupação porque ele estava se vendo passar por lutas e via os ímpios regozijando. Só que o verso 9 e o 10 é o que resume aqui. E eu vou ler aqui para vocês. Será que Deus... Asaf estava tão angustiado que ele começou. Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as misericórdias na sua ira? Aí no 10 ele já diz: então eu disse, esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é o mesmo. Aí é o 11, gente, perdão, é o 11 que diz: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Do verso 10 para o verso 11 parece que a pessoa mudou, né? Parece que já não era mais Asaf. Porque Asaf no começo do Salmo estava ali questionando, estava murmurando, estava se lamuriando. E no verso 11 ele muda. Ele começa a trazer a memória, ele começa a falar que vai se lembrar das misericórdias, que vai se lembrar do que Deus tem feito. E é isso que o Senhor quer. Deus não quer que você fique como o início do Salmo, questionando, murmurando, reclamando, se comparando, colocando uma régua que vai dizer que fulano é melhor do que você, que a luta do fulano é menor do que a sua. Primeiro você tem que entender que todo mundo tem uma estrutura e a gente suporta coisas diferentes. Aquilo que é forte para você não é para outra pessoa. Aquilo que você suporta, a outra pessoa não suporta. Então a gente tem que parar com essa maldita dessa régua de comparação, de achar que a vida de um é mais fácil do que a outra. São situações diferentes, são estruturas diferentes, são cabeças diferentes. O que fez aquela mulher que trabalhava lá em Brasília se matar, pode não fazer outra pessoa cometer o suicídio. É um exemplo pesado, mas é porque ficou marcado essa situação, sabe? E talvez essa régua ela tá destruindo muitas pessoas. Veja, o mar era o mesmo, as águas eram as mesmas, o caminho que foi aberto é o mesmo, mas Israel passou e o exército de Faraó não. Então você tem que entender exatamente isso. Essa luta que você está passando, se você está passando, se Deus te escolheu para passar, respira fundo. Você vai passar. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Não era para o exército passar por ali, porque não era livramento para o exército de Faraó, do Egito. Era livramento para o povo de Deus. Não se preocupa. O que você tem que passar, você vai passar. Você vai conseguir vencer, você vai conseguir chegar do outro lado e vai fazer como Miriam, vai puxar o pandeiro e vai louvar ao nome do Senhor. Mas até que isso chegue, enquanto você ainda está na frente do mar, antes dele se abrir, não desiste. Já parou para pensar se Moisés tivesse desistido? Eles teriam sido consumidos ali naquele momento. Mas não foi isso que aconteceu. Porque ele sabia a voz que ele escutava, ele sabia o Deus que ele conversava, ele sabia o propósito, ele sabia que a sarça não era consumida porque aquele fogo não era um fogo comum, era Deus falando com ele.
E ele sabia que Deus daria livramento, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Sobre a sua vida, tem uma palavra proferida por Deus. Você tem uma promessa do Senhor. Então não é esse mar que vai te afogar. O mar afoga a dificuldade, a luta. Mas você vai passar do outro lado, vai chegar do outro lado, vai puxar um pandeiro, vai cantar e tocar louvores ao Senhor. E vai acontecer o que está acontecendo exatamente nesse momento. A tua história vai servir para reerguer outras vidas. O teu testemunho vai servir para levantar outras vidas, porque esse é o objetivo. Nada que vem sobre nós é para ficar em nós, nem a bênção e nem a luta. Tudo que vem sobre você é para que outras vidas sejam abençoadas, é para que você consiga transmitir para outras pessoas. Nada do que Deus faz é pensando só no individual. Deus cura o individual para abençoar o coletivo. Então a tua luta vai servir assim, como a história da Bíblia aqui, que não é só uma história, é realidade. Vai salvar vidas. Vai servir de testemunho, vai servir de fortaleza. Você vai passar e vai dizer assim: eu passei e as águas que me livraram afogaram a tempestade, a luta, a dificuldade. As mesmas águas que livraram Israel afogaram o Egito, porque não é sobre a luta, porque não é sobre o local, porque não é sobre a tempestade, porque não é sobre as dificuldades, é sobre o propósito. E eu tenho um propósito na minha vida, propósito escolhido, direcionado por Deus. E esse propósito tem que acontecer. O povo de Israel precisou passar e ele passou. As águas não afogaram o povo de Israel. Essas águas não vão te afogar. E eu sei que quando você está sozinho, quando você começa a enxergar essa situação, você não encontra saída. O povo de Israel, quando chegou na frente do mar, também ficou assim nessa situação. Mas não desista. Você precisa colocar todas as suas forças no alvo certo, no lugar certo. E este lugar não é um lugar, é uma pessoa. Jesus, que venceu a única cruz, a única luta, a única prova que você jamais suportaria. Então, se você está passando por isso, você vai vencer. Essas águas não te afogarão. Afogarão o fracasso, afogarão a luta, mas você passará a pés enxutos e você vai chegar do outro lado e você vai cantar a vitória. Creia em nome de Jesus. E a palavra de Deus hoje foi essa, foi curtinha, foi mais para uma saudação, mas foi isso que o Senhor nos deu para hoje. E eu não vou esticar porque Deus não deu mais. Ele só entregou até aqui. Eu espero que você... Que essa palavra tenha edificado a sua vida, tenha te dado força, te dado ânimo. Que tenha te ajudado, te encorajado. Porque você vai precisar encorajar outras pessoas depois que você sair dessa situação. Ou você vai precisar se lembrar disso quando um dia você passar por essa situação. Porque assim, todos nós passamos. Uma hora ou outra, nós passamos de maneira mais forte, outras de maneira menos forte. Nós mesmos passamos por situações mais difíceis, por situações menos difíceis, mas que nós precisamos a todo momento trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A palavra do Senhor, que é vida. E vida com abundância. Então, o vídeo de hoje foi esse. Amanhã tem mais vídeo. Vou trazer uma receitinha que muita gente já sabe, principalmente aqui do Nordeste, mas fora do Nordeste,
tem gente que não sabe. Gente, enfim, vocês vão gostar, tá bom? Se você chegou até aqui, gente, um like é muito importante, tá? Um comentário, gente, pelo amor, um comentário ajuda tanto que vocês não têm noção. E se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve aqui, vem fazer parte dessa família que tá crescendo cada dia mais. E o vídeo de hoje foi esse. Um beijo grande no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.